Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Mais um dia se inicia na presença do nosso Deus, na casa de oração, de adoração. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus essa manhã. Nosso pastor ontem pregou em Juízes capítulo 6. Hoje eu quero pregar em Juízes capítulo 7. Dar continuidade ao que ele falou ontem. Juízes capítulo 7, versículo 2, diz assim. Juízes capítulo 7, versículo 2. E o Senhor disse a Gideão: muito é o povo que está contigo, a fim de eu entregar os midianitas nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Queridos, ontem pela manhã, nós ouvimos uma palavra a respeito de quando Deus chamou Gideão, quando o anjo do Senhor lhe apareceu, quando Deus o vocacionou a ser juiz, libertador de Israel. O texto de hoje vai nos contar a respeito da vitória que Deus vai dar a este mesmo Gideão nesta batalha contra os midianitas. Quando nós lemos esse texto, ou geralmente quando se canta, se prega sobre esse texto, geralmente se fala muito sobre os 300 soldados de Gideão. Gideão e os 300. É inspiração para louvores, inspiração para temas de festas. Mas eu não quero aqui hoje falar sobre os 300. Eu quero falar a respeito dos outros soldados, dos outros 31.700 soldados. Porque diz a Bíblia que quando Gideão vai convocar o exército para ir para a batalha, ele consegue juntar 32 mil homens. E nesse momento que ele tem 32 mil homens, o Senhor vai dizer para ele justamente essas palavras aqui: Gideão, é muita gente que está com você. É muita gente para ir para essa batalha e eu livrar a Israel. E a justificativa de Deus é a fim de que Israel não se glorie contra mim. O que Deus está dizendo é o seguinte: Gideão, vocês têm dois inimigos a combater. O primeiro são os midianitas do lado de fora. O segundo é o próprio orgulho do lado de dentro. Que geralmente nós enfrentamos dois tipos de batalhas. Nós enfrentamos as batalhas externas, mas nós também enfrentamos as guerras internas. Se eles conseguissem vencer aquela batalha com tantos soldados, a soberba, o orgulho, poderia tomar conta do coração deles. E o que Deus vai fazer nesse momento é tirar alguns soldados a fim de poupar o coração desses soldados. Deus vai tirar alguns homens da guerra a fim de não deixar que o coração desses homens se envaideçam nessa guerra. Porque existem momentos que Deus não vai nos permitir entrar em algumas situações, que Deus não vai abrir algumas portas, que Deus não vai nos deixar nos envolver em algumas batalhas, não porque Ele quer nos excluir definitivamente, mas porque para aquele momento nosso coração não está pronto para aquilo. Mas que porque para aquele momento nosso coração não está preparado para aquilo. Então Deus não nos exclui, Deus nos poupa. Então existem momentos que Deus não abriu algumas portas, Deus não fez algumas coisas, Deus não realizou alguns desejos. Não é porque Deus estava te excluindo, é porque Deus estava te poupando. Deus vai poupar esses soldados de se ensoberbecerem contra o Senhor. E como é que Deus vai fazer isso? Deus vai peneirar o exército. A primeira coisa que vai acontecer está no versículo 3, capítulo 7, versículo 3, que Deus vai mandar Gideão dizer ao povo assim: olha, os covardes e os medrosos voltem. Por que Deus manda Gideão dizer isso? Irmãos,
na própria lei de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8, está escrito que quando o povo fosse para a guerra, os covardes e os medrosos não deveriam ir, a fim de que não derretessem o coração do povo. Sabe o que Deus estava dizendo? Derreter o coração é um termo linguístico para desanimar o povo. Diácono Eduardo, o que Deus estava dizendo era o seguinte: olha, os covardes e medrosos não devem ir para a guerra para que eles não desanimem os valentes, para que eles não desmotivem os demais soldados. Porque, irmãos, geralmente o desânimo é contagiante. Você já viu aquela pessoa, você já se relacionou com alguém como amigo, como companheiro de igreja, com aquela pessoa que é desmotivada, desanimada, sempre para baixo, aquela pessoa que é extremamente pessimista, aquela pessoa que quando você diz assim, vamos fazer, a primeira coisa que ele diz é, não vai dar certo. Vamos para a guerra, a primeira coisa que ele diz é, a gente não tem recurso. Vamos abraçar aquela causa, a primeira coisa que ele diz é, a gente não sabe como fazer, a gente não tem como fazer, as coisas não vão para frente. É isso que Deus está dizendo para Gideão. Tire dos soldados, tire do exército os soldados que têm esse tipo de visão, esse tipo de pensamento. Pessoas que são sempre para baixo, sempre pessimistas, sempre desacreditam, sempre têm uma autoestima lá embaixo e tentam desanimar as pessoas que estão à nossa volta. Deus está tirando do exército aquelas pessoas que são pessimistas, porque se nós estamos numa guerra com Deus, nós precisamos ter fé na vitória que vem de Deus. Nós precisamos ter fé na intervenção que vem de Deus. Nós precisamos ter fé no socorro que vem de Deus. Então Deus está fazendo com que Gideão libere uma palavra para aquele povo, para que aqueles que são pessimistas, para que aqueles que são totalmente desacreditados do livramento de Deus, saiam do exército, deixem o exército por um tempo, se afastem. Porque não dá para ir para uma guerra como vão os 300 homens, sem um contingente militar grande, com pessoas que desacreditam da estratégia de Deus. Para ir para essa batalha, tem que crer que Deus pode livrar. A segunda coisa que Deus vai fazer com Gideão é que Deus vai dizer para ele nos versículos 5 e 6, para que os homens que sobraram, ou seja, os 10.000 soldados que sobraram, para que eles vão às águas, e aqueles que bebessem as águas, e o termo bíblico usado aqui, lambessem como um cão, e é justamente esse termo no hebraico, separassem de um lado, e aqueles que tomassem as águas nas mãos e levassem à boca, separassem do outro lado. Sabe qual é o curioso dessa história? É que aqueles que levaram as águas à boca foram apenas 300 homens. E esses 300 homens aqui me ensinam muita coisa. Só que os outros 9.700 também me ensinam. O quê? Se de um lado Deus começou tirando os medrosos, covardes, aqueles que eram desacreditados no livramento de Deus, do outro lado, Deus agora vai tirar os empolgados. Porque aqueles que abaixaram e beberam as águas, como se lambe as águas como um cão, que é o termo que a Bíblia vai usar, eram aqueles que beberam de forma displicente, eram aqueles que beberam de forma irresponsável, sem olhar para os lados e ver se o inimigo estava chegando. Então Deus fez o quê? De um lado Deus tirou os pessimistas, do outro lado Deus agora vai tirar os empolgados. Porque uma pessoa muito empolgada pode ser tão prejudicial a um exército quanto uma pessoa pessimista. Porque o pessimista é aquele que não tem coragem de ir. O empolgado é aquele que vai antes da hora. O empolgado é aquele que se precipita. Deus está tirando os precipitados da guerra. Porque a estratégia que Deus vai dar para Gideão é qual? Acender a tocha, quebrar o cântaro, tocar a buzina, esperar um momento. Imagine um empolgado que quebrasse um cântaro antes dos outros. Imagina um empolgado que tocasse a buzina antes dos outros, e estragar a estratégia. Então o que Deus está fazendo? Deus está tirando também os empolgados do exército.
Você já conheceu alguém ou conhece alguém que é empolgado demais? Geralmente a pessoa que é muito empolgada é aquela que fala muito, mas faz pouco. É aquela pessoa que sempre está assim com você: não, vamos, rapaz, vai dar certo, estamos juntos, eu vou abraçar a causa. Mas na hora que você vai fazer, ele não vai. Na hora que você precisa dele, ele não abraça. O empolgado é aquela pessoa que quando tem que comprar alguma coisa, ele se empolga e diz: eu vou comprar, e divide em 200 vezes no cartão de crédito, mas ele sequer tem recurso para pagar 6 meses. Ele foi empolgado. O empolgado é aquele que não mede as consequências das suas decisões, não mede as consequências das suas escolhas, não analisa a guerra como um todo. Então quem são os 300 homens de Gideão? Os 300 homens são aqueles que não são precipitados, mas também são aqueles que não são covardes. Os 300 homens são aqueles que não são medrosos, mas que também não são empolgados. Os 300 homens que Deus vai usar com Gideão são homens que são equilibrados. Aleluia. Então, o que é uma pessoa equilibrada, pregador? Uma pessoa equilibrada é aquela pessoa que entende a situação que está ao seu redor, mas isso não faz com que ela perca a fé que Deus pode fazer o milagre. Uma pessoa equilibrada é aquela pessoa, eu escrevi uma frase ontem, é aquela pessoa que tem os pés na terra, mas que tem a cabeça no céu. Aleluia. Uma pessoa equilibrada é aquela pessoa que entende tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, mas a sua fé está em Deus. Esses são os 300 homens que Gideão vai usar, que Deus vai usar através de Gideão para vencer a guerra. Então Deus está tirando momentaneamente os empolgados e os precipitados. E alguém pode pensar, e os medrosos. E alguém pode pensar assim: mas pregador, por que momentaneamente? Eu digo momentaneamente porque Deus não desiste da gente. Deus não abre mão da gente definitivamente. Deus, ele nos tira momentaneamente para nos preparar para nos usar lá na frente. Deus nos tira por um tempo para nos moldar, porque existem situações que nós não estamos preparados hoje, não estamos preparados agora, mas enquanto a guerra está acontecendo, Deus está nos preparando para abraçarmos a causa lá na frente, para abraçarmos a guerra lá na frente. E alguém pode pensar: mas de onde você tirou isso? Da Bíblia. Está com a Bíblia aberta? A Bíblia vai dizer que a guerra aconteceu, teve aquele momento da buzina, do cântaro, isso fica para outra mensagem. Mas olha o capítulo 6, versículo 35. 6:35. De onde vieram os 32.000 soldados de Gideão? 6:35 diz assim: enviou mensageiros a todo Manassés, chamou-os às armas, e também a Azer, a Zebulon, a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Ou seja, os 32.000 soldados de Gideão vieram de Manassés, de Azer, de Zebulon e de Naftali. Dessas 4 tribos vieram os 32.000 soldados. Só que na hora que teve a guerra, capítulo 7, versículo 22, olha o que está escrito na Bíblia. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros. Isso aqui no acampamento dos midianitas, com as suas espadas. Mas muitos fugiram de Bet-Sita na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabaque. E os israelitas, olha o que está na Bíblia, de Naftali, de Asser, de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Ou seja, quando os 300 tocaram as buzinas e quebraram os cântaros, David, e os midianitas, aqueles que sobreviveram àquele momento, fugiram, quem perseguiu esses homens? Não foram os 300. Os 300 estavam no acampamento. Quem foram convocados foram justamente os homens das mesmas tribos que tinham se prontificado do exército dos 32.000. Sabe quem perseguiu eles? Justamente aqueles que lá no começo da guerra foram vistos como medrosos e foram vistos como precipitados. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus não pôde contar com eles no início,
mas Deus pôde contar com eles no final. Como isso se aplica na minha vida? Existem situações na nossa vida para as quais nós não estávamos preparados antes. E muita guerra começou sem a gente. E muita coisa aconteceu sem a gente. E muitas situações não puderam nos esperar estar preparados. Mas enquanto a guerra estava acontecendo, Deus estava preparando os demais soldados. Porque Deus está te preparando para abraçar algumas situações que você não teve capacidade de abraçar lá atrás. Porque Deus está te preparando para você se envolver em algumas situações que você não pôde se envolver lá atrás. Porque Deus está te preparando para você estar forte, para você vencer algumas situações que você não pôde vencer lá atrás. Sabe qual é o tema dessa reflexão que eu quero trazer nessa manhã? Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de mudar. Eles começaram a guerra como covardes, mas não terminaram como covardes. Eles começaram a guerra como precipitados, mas não terminaram como precipitados. Eu não sei como é que foi a tua vida até esta manhã, mas eu vim ser boca de Deus para lhe dizer: ainda dá tempo de mudar e ser útil no reino de Deus. Ainda dá tempo de mudar e ser útil na obra de Deus. Aleluia. Por que a guerra começou sem eles, pregador? Repito, porque as batalhas da vida não esperam a gente ficar pronto. A vida não espera a gente estar preparado para ela. As situações da vida, as circunstâncias da vida não esperam que nós estejamos prontos para elas. Não. Existem batalhas que começam muitas vezes sem a gente estar preparado. Muitas vezes sem a gente estar pronto. Mas não é porque nós não estávamos prontos no início que vamos ficar assim a vida toda. Eu estou pregando a pessoas aqui, e principalmente a você que está me ouvindo agora na live, e aonde essa mensagem chegar. Existem situações que começaram na sua vida para as quais você não estava pronto. Mas não é porque você não estava lá atrás que você vai ficar assim a vida toda. Não é porque você estava ausente um momento que você vai ser sempre ausente. Talvez essa mensagem está chegando numa casa em que eu estou pregando a um pai que é ausente, a uma mãe que muitas vezes é ausente, e tantas coisas foram acontecendo à sua volta na sua família e que você não abraçou algumas causas. Mas eu quero dizer para você, não é porque você esteve ausente um tempo que você tem que estar ausente todo o tempo. Não é porque você foi um amigo ausente em alguns momentos que você vai ser um amigo ausente em todos os momentos. Não é porque você foi um filho ausente em algumas situações que você vai ser ausente em toda a situação. Não é porque você foi um cristão ausente em alguns momentos no envolvimento da obra, na igreja, na vida espiritual, que você vai permanecer assim o tempo todo. Deus está falando conosco, dá tempo ainda de se levantar, aleluia. Dá tempo ainda de ser um guerreiro, dá tempo ainda de ser um valente. Todos se levantam, pregador? Não, porque a Bíblia não vai citar aqui a tribo de Zebulon, ou seja, os homens de Zebulon não abraçaram a causa, mas os outros homens de Assé, de Manassés e de Naftali olharam uns para os outros e disseram: não deu para a gente estar no início, mas a gente vai abraçar essa guerra no final. Eu estou pregando para você nesta manhã que Deus está te moldando, Deus está nos preparando, Deus está nos lapidando. E se não deu tempo de nós estarmos prontos lá atrás, há uma semana, há um mês, há um ano, eu não sei quando algumas situações começaram na tua vida, mas que você esteja pronto agora, para que no decorrer da guerra Deus te use para ser um instrumento nas suas mãos. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que Deus em Cristo Jesus te fortaleça, que a palavra de Deus encontre guarida nos nossos corações e que Deus possa contar conosco como soldados. Tomara que Deus nos ache entre os 300, mas se não deu para Deus nos achar entre os 300, que Deus nos ache entre os outros 31.700 que não aceitaram terminar do jeito que começaram. Oh, sinto Jesus aqui essa manhã. Caiu, levanta.
Desanimou? Reanima. Parou? Recomeça. Porque a guerra ainda não acabou. E Deus ainda conta com você. Fecha os teus olhos. Bendito Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por falar conosco. Obrigado por nos orientar, nos direcionar dentro das Escrituras. Pai bendito, que a tua palavra encontre guarida nos nossos corações, guarida nas nossas almas. Senhor, nos use, meu Pai, de preferência entre os 300. Mas se nós não estávamos prontos lá atrás, Senhor, nos molde, nos lapide, para que possamos ser usados por Ti lá na frente. Nós oramos, nós cremos na certeza de que o Deus que livrou Israel através da mão de Gideão também pode livrar, também pode abençoar a nossa vida neste tempo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que seu dia seja abençoado, que seu dia seja próspero na presença de Deus. Deus te abençoe.